dia, bom dia. Estamos prontos para mais um programa Manhãs da TV, onde você é o nosso convidado especial aí desse lado. Manhãs da TV é um programa que está consigo de segunda a sexta-feira, onde nós trazemos o melhor da cultura e tradição portuguesa e também projetos fantásticos para alegrar a sua manhã, com o intuito também de ser bastante informativo e darmos a conhecer tudo aquilo que se passa com os projetos que os nossos convidados trazem até nós. Se você tem um projeto e gostaria de vir ao nosso programa, nós temos todo o gosto em recebê-lo. Poderá fazê-lo através, por exemplo, do nosso e-mail manhãsdatv@gmail.com, através de mensagem privada no Facebook e também através do nosso contacto telefónico. Temos muito gosto em que você esteja aqui connosco. Se o projeto é importante para si, ele também é importante para nós. E nós estamos um pouquinho por todo o mundo. Através da internet nós chegamos literalmente a qualquer parte do mundo onde você está. E também através do satélite Espaçat nós estamos também no Norte da África, toda a Europa. Então é sempre um gosto estar consigo, fazer parte da sua manhã e também que você faça parte da nossa manhã. Temos o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso YouTube, onde, por exemplo, no YouTube você poderá também ver os nossos programas que já aconteceram. Geralmente, de um programa para, se você imagina, o programa de hoje vai estar disponível para si mais ou menos daqui a 2 semanas. Então, você depois pode visualizar no nosso canal do YouTube, subscrever e ver o programa. Também poderá ver todos os programas que já tivemos anteriormente, recordar temas, ver contactos que foram importantes e que você precisa também de algum projeto que lhe interessou. Então, pode subscrever o nosso canal do YouTube. Também temos nas nossas redes sociais, colocamos lá, por exemplo, no início da semana, nós colocamos a nossa programação semanal para que você possa saber quem é o convidado, quais são os convidados, quais os temas, o que é que vamos falar. Geralmente eu e o Zé aparecemos lá sempre e dizemos-lhe quem são os convidados. Também na Curiacos TV nós também aparecemos previamente ao programa exatamente para lhe dar a conhecer com quem é que você vai estar hoje, quem vai fazer parte da sua manhã, quem se vai sentar na sua sala, no seu escritório, onde você nos estiver a ouvir. É sempre um gosto de saber quem vai fazer parte da sua manhã e nós gostamos muito de fazer parte da sua. Hoje nós vamos ter uma conversa muito interessante com uma terapeuta capilar. Vamos estar à conversa com a Rita Pina. É verdade? Não é da minha família, quer dizer, nós achamos que não é? Nós não sabemos, não é? Prontos, mas vamos estar à conversa com a Rita Pina. Ela é terapeuta capilar e nós vamos ter uma conversa muito interessante. Esteja connosco até mais ou menos perto das 11, nós temos muito gosto na sua presença aí desse lado. Nós voltamos já. Então, nós já estamos de volta. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, Rita. Tudo bem? Obrigada por estar aqui connosco. Nada dessa. É um prazer. Rita, a Rita vem de onde? Eu venho de Cascais, nomeadamente de Tires. De Tires. Sim. Boa. E a Rita é terapeuta capilar. Exatamente. Como é que começou este gosto pelos cabelos, por estas coisas maravilhosas que nós fazemos, aqueles penteados magníficos e ficamos lindas, maravilhosos? Como é que nasceu esse gosto? Tudo começou, primeiro, eu antes de ser terapeuta capilar especializei-me em cabelos naturais, é o que é mesmo a minha paixão, é mesmo cabelos. Nomeadamente há 2 anos já faço essa área e a partir de algumas queixas de clientes, derivado de caspa, oleosidade, várias patologias na própria fibra, na haste, deu-me aquele bichinho para ir atrás, para saber e conseguir ajudá-las. E então informei-me e encontrei um curso em especialidade em terapia, que já está terminado, e depois desenvolvi mais e agora estou especializada mesmo em calvície. Estou a desenvolver essa área. Calvície. Exatamente. Portanto, isto é um projeto, é algo que você gosta mesmo. Portanto, os cabelos é uma paixão que já vem de trás. Tem alguém na família que o possa ter influenciado para você ter tomado este gostinho pelo cabelo? Não. Tudo começou, a gente normalmente damos sempre o primeiro passo quando a dor vem de nós. Tudo começou porque eu passei pela transição, que é de passar de um cabelo quimicamente alterado para um cabelo natural, já há 5 anos atrás, e fiquei um pouco... Foi um projeto no início um pouco difícil porque não havia formados nessa área e não tinha confiança para ir a cabeleireiros, que normalmente é sempre alisar ou esticar, para cuidar do cabelo. E surgiu esse bichinho a partir de mim para ir à procura de uma especialização e de um curso nessa área e a partir daí especializei-me em cabelos naturais. Depois, a partir de fazer em mim, desenvolver toda aquela área, porque tem uma informação muito grande e é uma experiência muito boa ver o antes e depois das clientes e quão gratificantes elas ficam, e aí, a partir daí, quis avançar muito mais e também não ficarei na terapia, acredito que irei muito mais, para além, neste caso, focado na saúde capilar.
porque é muito importante. Aquilo que falou há pouco é bastante interessante, porque é mesmo verdade. Portanto, nós não vamos muito longe, 5, 10 anos Sim, atrás, sim. não tínhamos tanta informação acerca dos cabelos, não é? Crespos, os cabelos encaracolados, os cabelos ondulados. Não havia tanta informação e neste momento já começa a haver bastante informação, o que é ótimo. Sim, Não é? é verdade. O que é ótimo. Mas, por vezes, nós passamos essa transição, não é? As mulheres fazem essa transição porque, por vários motivos, sejam as quais forem para si, são sempre válidos. Portanto, passamos, por exemplo, de um cabelo encaracolado para um cabelo liso, para um cabelo ondulado. Todas essas transições também acompanham muitas vezes momentos da nossa vida. Sim. Não é? Eu apanhei muitas clientes, novas clientes, neste caso por causa do Covid, porque tudo fechou e não havia salão para ninguém, não é? Então, a partir daí, começaram a ver o novo cabelo, não é? Que é o cabelo natural e a textura do liso, e ficaram assim, oi, e agora como é que eu faço? E começaram a investigar mais na internet. Algumas informações são válidas, outras não, porque não são adequadas para todo o tipo de textura. Mas aí começou a surgir o bichinho, e depois, quando o Instagram, que é uma ferramenta que nos ajuda muito a nível pessoal, assim como profissional, faz com que consigam chegar a profissionais, assim como eu, e pedem muita ajuda, e fazemos muita consultoria online, também temos possibilidade de ajudar mesmo à distância. O meu objetivo é sempre ajudar, e o foco é sempre facilitar a jornada grande que eu tive e encurtar todo aquele trajeto que, por ser novidade, é um pouco complicado, mas vale a pena, vale muito a pena. Quando nós falamos em termos de cabelo, há várias fases, principalmente na vida do homem também, mas falando mais na parte da mulher. Nós passamos várias fases e o nosso cabelo acompanha essas fases também, não é? Sim. Muitas vezes nós dizemos assim: o meu cabelo estava tão bem e agora parece que está assim numa fase que não é carne nem peixe. Mas às vezes nós também estamos a passar essa fase que nos sentimos nem carne nem peixe e achamos que o nosso cabelo deve continuar lindo e maravilhoso. Muitas vezes não acontece, não é? Portanto, o cabelo acompanha exatamente as fases porque nós estamos também a passar. Exato. O cabelo acompanha muito o nosso também estilo de vida. Quando nós temos algum problema, por exemplo, déficit vitamínico, falta de vitaminas, poucas horas de sono, pouca hidratação e tudo mais, o cabelo é o primeiro a dar o sinal. Porque para nós é autoestima, não é? Para nós é algo que nos chama muita atenção, mas a nível do organismo é aquele que é indispensável, porque está lá para proteger a pele, neste caso. Até é o primeiro a sofrer alguma patologia ou algum problema, então tem a ver com isso. E é muito a partir dos fios que o nosso corpo comunica e que não devemos ignorar toda ou qualquer patologia, seja um fio mais seco, seja um fio mais quebradiço, seja queda capilar também, não deve ser ignorado e mesmo que seja ao mínimo, deve-se dar uma atenção e, neste caso, prosseguir, por exemplo, para a análise capilar, que é sempre a partida para depois fazer um protocolo de tratamento. Quando nós pensamos em cabelos, muitas vezes a forma como nós gostávamos, por exemplo, do nosso cabelo há uns anos atrás, pode não ser da mesma forma que nós gostamos dele agora, não é? Sim. E dá para fazer essas mudanças no nosso cabelo, não é? Porque o nosso cabelo é uma coisa fantástica, aliás, o ser humano é uma máquina fantástica, nós adaptamos-nos a tudo. Mas também, muitas vezes, é necessário também nós nos sentimos bem na fase em que nós estamos, não é? Sim. Com o cabelo que nós temos, ou fazer uma transição. É sempre válido os dois casos? Sim. Eu sou apologista de usar o cabelo natural, mas não quer dizer que nos fique limitado e que nos permite só usar o cabelo natural. Eu tenho, por exemplo, o cabelo natural, mas daqui a 2 dias, faço ao meu humor, à minha disposição, querer usar ele liso, eu tenho toda a liberdade para usar ele liso. O meu foco mesmo é manter e termos o couro cabeludo saudável, que, assim como o fio, independente de termos ele liso, termos ele encaracolado, seja qual for o penteado, a gente acaba por usar muitas tranças que acabam por nos facilitar no dia-a-dia, as tiçagens. Então, o foco mesmo é a saúde capilar, independentemente do tipo de cabelo que a gente quer usar, porque temos a liberdade, temos graça, como você disse, não é? O cabelo dá-nos a liberdade de usarmos de maneira que nós quisermos, desde que o mantemos claramente saudável. Falou há pouco em saúde capilar. O que é isso, assim, em miúdos, como nós costumamos dizer, trocado por miúdos, o que é a saúde capilar? A saúde capilar, primeiro o foco é sempre no couro cabeludo, ter um couro cabeludo, nomeadamente nós crespos, o natural é termos o couro cabeludo seco, derivado
palavras mais básicas. A oleosidade, não é? É produzida da mesma maneira que um cabelo liso, caucasiano neste caso, mas derivado da sua curvatura demora mais a chegar até à ponta e aí faz com que os fios fiquem mais secos. E daí muitas vezes nós também dizermos o cabelo não cresce. Exatamente. Aí já tem a ver mesmo com o fator encolhimento, que nós sofremos bastante, mas tem muito a ver que quanto mais ele cresce, mais ele logicamente sobe, então dá a aparência que realmente ele não cresce. Para termos um cabelo saudável, o foco é realmente termos, como tudo, uma alimentação muito rica em proteínas, uma variedade muito grande alimentar, a hidratação, tanto pelas máscaras de tratamento, tanto a partir da água, porque o fio cresce de dentro, então se nós por dentro não estivermos bem, o fio também não vai estar bem. Apesar de poder haver um crescimento, porque em média cresce 1 centímetro por mês, esse crescimento vai ser em vão, porque vai estar quebradiço. Nós muitas vezes não pensamos nisso. Ele cresce por dentro, portanto o cabelo cresce, que é a lógica da batata, não é? É a lógica da batata. Mas nós muitas vezes não pensamos nisso, não é? Não. A gente podemos realmente ter um foco em tratar, usar máscaras de tratamento corretas, produtos realmente que tratem de dentro para fora, mas nada vale se a gente não tem um estilo de vida, não é, saudável. E isso depois encontra-se no estado do fio, não é? Eu o que estava a dizer, e eu interrompi-lhe, era na parte também ter uma alimentação rica em proteína, é isso? Sim, uma alimentação variada, seja legumes, seja proteína, ou seja, tudo o que a gente faz para repor, que a gente perde diariamente através de agressões externas, ou seja, a nutrição, os óleos, a água, a proteína, aminoácidos, a gente também deve fazer essa reposição interna a partir da alimentação, também é muito importante. E na parte da saúde capilar, quais são as queixas que chegam mais até si, Rita? Neste caso é a queda, que é nomeadamente as alopecias. Principalmente nós crespas é muita alopecia por tração, que é a falta de cabelo, as falhas ao longo do couro cabeludo. Também quedas muito... Quando nós falamos em falhas, estamos a falar às vezes daquelas manchas que ficam aqui também, que às vezes aparecem. Isso já não é bem alopecia, depois tem muitas classes. Já não é bem alopecia por tração, já é outro tipo de alopecia. Okay. É mesmo, por exemplo, quebrar o fio também, acaba por ser isso, derivado ao peso e à tração, o tracionamento que nós fazemos no couro cabeludo. Mas a tração que eu quero dizer é quando a gente tem, ou seja, temos uma área com muito couro cabeludo, muita densidade folicular e depois começamos a ter falhas. Okay. Ou seja, é mesmo visível que temos ali uma falha e isso é mais por tração e é a queixa que mais tenho. Umas também que eu tenho muito e as pessoas não notam, isto é relacionado ao número de lavagens. Lavam muitas poucas vezes o couro cabeludo, a cabeça, porque tem aquela frase de o nosso cabelo é muito ressecado, então quantas menos vezes lavar, menos seco ele vai ficar. Mas isso é uma ilusão. Ou então é assim, se eu for lavar o cabelo, ele depois não vai ficar igual ao que estava no cabeleireiro e vai ser uma carga de trabalhos. É mais ou menos assim, não é? Sim. Mas não é desculpa, mas pronto. Exato. Mas depois isso advém outros problemas. Temos um acúmulo de produto, porque ficamos aquele tempo todo de repouso se lavarmos uma vez por semana. Já tive clientes que lavavam 15 em 15 dias, que é muito grave. Temos um acúmulo de produto. Lavar o cabelo uma vez por semana não é bom? Não. Porquê? Não, porque temos o acúmulo do produto, depois temos vários fungos que estão lá para estabilizar a nossa microbiota do couro cabeludo e tudo o que, como tudo na vida, tudo o que é mais, depois piora, não é? Não é saudável. Eles estão lá para ver um equilíbrio, mas se nós dermos razão para eles se alimentarem e se desenvolverem, vai trazer outras patologias. Né? Então o ideal seria quê? 2 vezes, 3 vezes por semana? 2 vezes, 3 vezes por semana, exatamente. Ok, portanto 15 dias... Não, nunca. Isso não. Depois vai trazer a queda, depois acaba por ser uma bola, não é? Porque temos acúmulo, temos as quedas, depois ficamos muito nervosas porque também o sistema nervoso também afeta muito, depois temos um eflúvio telógeno, que é uma queda passada algum tempo, que pode ser muito agressiva e acaba mesmo por assustar, e depois é uma bola recorrente, o que acaba por piorar. E depois temos o caso de pessoas que têm alopecia, e que ao não tratarem e continuar a ser uma bola, ou seja, algo recorrente, pode cicatrizar a pele e não permite ter um novo nascer de um fio. Então aí já é um caso muito, muito grave. Então há certos cuidados que nós precisamos de ter? Sim.
Exatamente. Como eu disse, é a rotina de lavagem, principalmente nós crespos, 2, 3 vezes por semana. Quem tem o couro cabeludo oleoso, fazer um maior número de lavagens. É a alimentação, número de horas de sono, porque também mexe muito. Por mais que nos dias de hoje é um bocado complicado, mas controlar muito o stress. E usar produtos que sejam terapêuticos, isto é, que não tratem só por fora, dando aquele ar de estar bonito, mas tratem mesmo por dentro, ou seja, que cheguem à camada mais interior do nosso fio e que realmente tratem e o mantenham saudável. Boa. Então, também é especializada, falou há pouco, na parte da calvície, não é? Sim, estou a tirar agora mais profundamente, ainda não, mas estarei brevemente, mas estou a tirar mais profundamente nessa área da calvície, que é chamada como... Calvície. Chama-lhe um palavrão. Calvinice. Foi um dicionário, uma palavra que eu inventei agora no meu dicionário, mas não, já retirei. Mas também não. Foi aprovada. Chegava lá. Calvície. Também chegava lá. Sim, que também é identificada como, agora é muito extenso, alopecia androgenética nas mulheres padrão difuso, que é a área principal que acaba por ter pouca densidade, ou seja, é visualmente perceptível pela área principal, a divisão do meio, e depois temos a alopecia androgenética padrão clássico, que hoje em dia vemos nos jovens de 20 anos, 21, 22, muito cedo, e que é mais recorrente, e antigamente, há uns aninhos, mais recorrente nas pessoas idosas, que é aquela área, normalmente até o meu avô, o meu pai tem, que é a área aqui frontal que não tem qualquer fio e depois só tem aqui na área da nuca e na parental. Nós vemos que ao longo dos anos, e também graças à informação e graças às redes sociais também, nós vemos que há um maior número de informação e de ajuda nesta parte do tratamento. E nós temos percebido e temos visto, e vemos no nosso dia-a-dia, que as pessoas têm tido mais cuidado com os cabelos. Sim. Não é usar um cabelo porque toda a gente usa e porque é moda. É eu não sou nada a favor dessas coisas, eu acho que a gente deve usar aquilo que se sente bem, porque a moda é aquilo que somos nós que a fazemos, não é? Mas... nota-se que agora as pessoas têm mais cuidado, têm mais preocupação nos cabelos. Não só as mulheres, mas também os homens. Sim. Eu agora estou a ter mais clientes homens, neste caso, mesmo por causa disso, da calvície, porque têm muito cedo e vêm muitos por precaução. Ou seja, não devemos ir à procura de um profissional somente quando estamos com uma patologia muito desenvolvida. Podemos não ter nenhuma patologia, mas mesmo no meio de precaução, tipo um shake-up, um shake-out, acho que é assim que se diz. Quando vamos fazer a um médico, o mesmo devemos fazer na parte da saúde, mesmo para prevenir ou para corrigir algumas coisas, porque quando a gente vai na parte da análise capilar, o meu foco não é... Claramente, o importante é a queixa do cliente, quando se apresenta, não é? Do paciente, mas também todo o seu dia-a-dia, os seus hábitos, os produtos que usa, uma correção geral. Acaba quase por ser uma aula, mas é uma aula que vale muito a pena. Como terapeuta capilar, o que é que significa para si ser terapeuta capilar? Pronto, eu também sofro de uma patologia que já se desenvolve há algum tempo e agora que me especializei na área, porque é muito... a nossa dor faz com que a gente queira ajudar outras pessoas porque temos essa dor e acho que é muito mais fácil em compreender a dor dos outros quando passamos pelo mesmo. E eu tenho alopecia, que agora estou a conseguir perceber a causa, porque a gente nunca consegue tratar de uma patologia sem primeiro atacarmos a causa, eliminarmos a causa e aí prosseguir para um tratamento. Sem eliminar a causa, o causador presente, a gente nunca consegue um resultado. E então, pronto, eu tenho alopecia e o meu foco é mesmo a situação que eu passei de pedir ajuda mesmo a uma médica de família e não obter ajuda, então eu pensei, se eu passo por isso, então haverá muitas pessoas que passam por isso, que muitas vezes vão pedir ajuda e a resposta é simplesmente parte de fazer aquilo ou parte de fazer aquilo lá, e não há uma palavra, não há uma atenção, não há uma escuta, porque é muito o ouvir, porque isto afeta muito o emocional. Então, o meu foco mesmo é conseguir ajudar, o meu foco é mesmo alertar e é encurtar a jornada, seja na parte dos cabelos naturais, seja na parte de patologias. É dar uma mão e conseguir ajudar. Porque sou sincera, também fico assim um pouco nervosa quando assim, o cliente está assim um bocado hesitante, eu fico assim,
calma lá, a gente consegue. Temos é que seguir tudo e realmente perceber qual é a origem. Porque nós muitas vezes queremos uma solução para o nosso cabelo, não é? Mas, ou seja, nós ouvimos a causa, não é? Mas muitas vezes o ouvir é muito bom, mas se nós não colocamos em prática aquilo que nos foi falado, não é? Se nós não colocamos em prática o facto de estarmos e de precisarmos de fazer algo, não é? Sim. Para poder resolver essa situação, muitas vezes também não conseguimos obter os resultados. Sim, não é? sim. E neste caso, eu também queria que a Rita falasse um pouco porque é que acha que não havia tanta informação. Porque, por exemplo, os nossos avós, os nossos pais, os nossos avós, eles tinham uma forma de tratar o cabelo. Eles tinham o cabelo sempre bonito, portanto, era uma coisa comum para eles, não é? Mas depois essa informação não era passada para fora. Não é? Exatamente. Eu creio que acabavam por ter noção que tinham algum problema, mas acabavam por camuflar esse problema através de penteados. Pronto, tentavam manobrar o problema, mas realmente não iam em busca de. Hoje em dia temos muito mais informação, muito mais possibilidade de chegar a mais assuntos mais facilmente. Por exemplo, há pessoas que sofrem de patologias, mas não têm aquela à vontade, porque também tive muito com a autoestima, então não têm aquele à vontade para falar sobre isso, mas vendo que alguém passa pelo mesmo problema, já lhe dá coragem para dizer: eu preciso de ajuda, eu quero tratar deste problema. Então tem muito a ver com isso. Nós também vemos muitas pessoas que, por exemplo, têm, e nós vemos isso, não sei se é uma moda, se o que é, mas pessoas que têm o cabelo liso, por exemplo, Sim. e quererem o cabelo crespo. Não é? Geralmente a gente nunca está muito satisfeitos. Tecnicamente, nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos, não é? Ou porque é assim, ou porque é assado. A gente gosta sempre de acrescentar ou diminuir qualquer coisa, não é? O ser humano é mesmo assim. Isso é bom, que nos ajuda, outras vezes não nos ajuda tanto. Mas muitas vezes nós já vemos pessoas, não é? Com o cabelo liso, por exemplo, Sim. e que gostam imenso de fazer aquelas tranças pequeninas, não é? E fazer as trancinhas. Exato. Pronto, eu não sou apologista das tranças. Mas eu sei porquê. Então, Eu sei porquê, pronto, então. A minha mãe fazia-me imensas tranças. Quando era trauma. pequenina, pronto. E depois eu cresci, eu tinha um rabo de cavalo, tinha um cabelo grande, eu tinha que fazer um rabo de cavalo, então eu fazia milhentas tranças aqui, que é para ficar... Pronto, entretanto eu cresci, que dava muito trabalho, eu deixei de gostar de tranças, pronto. Mas gostava gosto dos seus penteados, mãe. Beijinhos. Mas nós muitas vezes gostamos de fazer uma coisa diferente. E aquilo que nós falámos há pouco, tanto dá para nós irmos adaptando os cabelos. Fazendo esse tipo de tranças, por exemplo, num cabelo que é completamente liso, é bom? O problema não está ao fazer, o problema é como o fazem. Muitas vezes, por exemplo, põem muito gel para o postiço agarrar, isso é mau. Porque por mais que depois tenham um semanal, uma lavagem, nunca vão conseguir lavar como deve ser. E depois a tração que fazem para conseguir unir, muitas hoje em dia, graças a Deus, algumas já mudaram o seu método de trançar, mas muitas fazem um trançar muito agressivo, então isso é o que faz mal. Para além de que, as tranças é um penteado que ajuda no dia a dia, não é? Acordar, arranjar e está pronta, mas acabam por usar um período muito grande do que é o suposto. Okay. Normalmente seria entre um mês, mais ou menos assim, um bocadinho, uma semana ou duas, não mais que isso. Mas tem pessoas que usam efetivamente 2 meses, 3 meses, depois começam a sair, começam a trançar por cima, e isso é o que faz mal, porque não temos uma lavagem correta, porque estamos com as tranças, não é? Primeiro que o fio está molhado, então faz um peso, e depois temos o hábito, como você disse, não é? De fazer o totó, né? O rabo de cavalo, exatamente, e o que vai, vai ainda tracionar ainda mais. Depois, quando for a hora de tirar as tranças, vamos ter a percepção que vai cair, porque é normal, cai muitos fios diariamente, mas vai cair o fora de normal, o couro cabeludo vai estar sensível, vai estar bastante quebradiço. Portanto, o problema não está somente na forma como fazem, mas o tempo que não respeitam de ficar com as tranças, neste caso. Portanto, é sempre bom nós pensarmos, quando vamos fazer um penteado, se aquilo é o mais adequado para nós ou não. Sim, por exemplo, se tiverem com alguma inflamação, alguma sensibilidade, não é o
o adequado usar as tranças, primeiro temos que tratar dessa inflamação, dessa sensibilidade, não é? Porque a inflamação traz queda e depois com o tracionar das tranças vai trazer ainda mais queda para além do desconforto que acredito que seja. Então, antes de até fazer uma química, um alisamento, algo que esteja em contacto com o couro cabeludo, devemos sim primeiro precaver, não é? Fazer uma pré-marcação para ver se está tudo bem, se não tem outra patologia e assim, se estiver tudo bem, não é? Se confirmar que está tudo bem, avançar para as tranças, claramente. Como é que uma pessoa chega até si com uma situação, não é? E como é que é o dia-a-dia de uma terapeuta capilar? Muitas vezes é assim uma correria, sou sincera, graças a Deus, porque cada vez mais vou tendo cada vez mais clientes, mesmo de longe, porque se tiverem algum problema é mesmo o foco de pedirem ajuda, não tenham problema, porque assim como vocês haverá mais pessoas e também vão dar incentivo de alguém, do outro alguém, dão coragem para que essa pessoa peça ajuda. A partir da terapia não faço online, porque não me permite, eu sinto mesmo que não consigo entregar da mesma maneira que pessoalmente. Mas podem sempre entrar em contacto pelo Instagram e marcar assim uma análise capilar. O ponto de partida é sempre a análise, neste caso onde eu atendo, na área onde eu atendo, e a partir daí a pessoa explica qual é a sua queixa. A partir dessa queixa, por exemplo, queixa-se muito de queda ou fio muito seco. E eu depois, ao determinar ao longo do atendimento, muitas vezes acontece, dou conta que existe mais patologias, a oleosidade, a alopecia, a caspa, a dermatite. Então, muitas vezes, infelizmente, não acaba por ser somente um problema que está lá presente. Depois, a partir daí, é feito um diagnóstico, não é? Ou seja, uma observação, uma conclusão de tudo o que foi observado e assim montado um protocolo de tratamento. Mas sempre em foco da saúde, isto é, uma correção de tudo o que estiver incorreto. Eu gostei dessa frase que você utilizou. Depois é montado um protocolo. Sim. Muito bom, porque é importante. É importante, porque não é simplesmente chegar e dizer, olha, isto e pronto. Não, e é preciso ter atenção, é mesmo preciso ter atenção que deu o primeiro passo para marcar a análise. Já sabemos o que é, ou estamos em busca do que é. E depois é manter o foco e seguir tudo o que é recomendado, porque de nada vale, não é? E é a minha maneira de pensar, de nada vale ter o foco na primeira análise, ter a vontade de ter a primeira análise e depois não se aplicar em tudo. Porque existe depois uma adaptação de produtos terapêuticos sempre. Existe uma ordem, por exemplo, o número de lavagens, a alimentação, muitas vezes a recomendação de ir a outros profissionais, por exemplo... agora falhou-me o nome, psicólogo, por exemplo, porque há muitas vezes é o stress hoje em dia, pronto, cada vez mais stress nós temos, até também é uma junção de fatores muito importantes. E depois se a pessoa não segue tudo o que é recomendado, dificilmente a gente chega ao resultado e neste caso, ao resultado e ao que nós estamos em foco, que é combater e achar uma solução para a queixa que a pessoa apresenta. Isso, mais ou menos, os tratamentos rondam mais ou menos quanto tempo? Como eu falo muito, nomeadamente seria por lógica 1 hora e meia, mas como eu falo muito e é muito, quando estou a fazer a lavagem, explicar, por exemplo, a temperatura da água, onde devemos direcionar o produto, o tempo de repouso, porque é preciso seguir tudo isso, normalmente 2 horas e meia. 1 hora assim. Na parte da consulta, digamos assim, que nós temos, não é? Na consultoria é 1 hora e meia, nomeadamente, mas não é certo, porque muitas vezes pode aparecer pessoas que não tenham tantas dúvidas, não é? E depois aparecem pessoas que têm muitas dúvidas e depois não só vamos em conta do couro cabeludo e da área da terapia, mas, por exemplo, se for uma pessoa de cabelo natural, ondulado, cacheado, também vamos em conta de produtos para finalizar, como finalizar. Então eu acabo por juntar sempre as minhas duas paixões, neste caso. E nós também, quando pensamos nessa parte do cabelo, também temos muitas vezes algumas dúvidas que é, ok, eu posso fazer certas coisas, mas posso até fazer o tratamento que necessito para o meu cabelo, mas os produtos são muito caros.
ou muitas vezes eu tenho que fazer um grande investimento. É necessário tudo isso? Sim, porque como referi, os produtos realmente são caros porque são produtos que realmente tratam. Não dão só o aspecto de estar saudável, tanto na haste como no couro cabeludo, mas realmente dão um tratamento e claramente que tudo, pronto, precisa um pouco de investimento, não é? Mas claro que se apresentar, porque o meu foco é ajudar, e claro, se aparecer sempre alguém que tenha alguma incapacidade monetária, estaremos lá para chegar a um consenso e eu conseguir ajudar na mesma e a pessoa não perder a oportunidade de ser ajudada neste caso. Uhum. E para nós sabermos basicamente como é que as coisas funcionam, em termos de cabelo, nós temos que ter a noção do tipo de cabelo que nós temos. Sim. Isso é fundamental, Sim. não é? Nós percebermos também a forma como o nosso cabelo está e como é que nós podemos fazer, não é? Então, que tipos de cabelos é que existem? Eu divido por 3 tipos de cabelo, não é? O cabelo liso, o cabelo cacheado e o cabelo crespo. Mas ainda assim, fazendo essa subdivisão, cada cabelo é cada cabelo. Como eu digo, cada cabelo tem a sua história, não é? O que dá para mim, um produto que dá para mim, pode não dar de igual maneira para uma crespa. Então é muito a leitura e a ter a noção de como está o cabelo e o que ele mais gosta para conseguir escolher um produto adequado. É mais nisso. Há alguma idade certa para nós começarmos a tratar certas patologias no nosso cabelo? Patologias, caso elas surgem, por exemplo, eu não trato crianças porque os produtos terapêuticos, pela sua presença de óleos essenciais, não é recomendado. Então existe, determinadas idades, neste caso, por exemplo, nomeadamente 10 para baixo, não trato mesmo. Mas a partir daí trato qualquer pessoa, neste caso, que seja. E nós estamos quase nos minutos finais do nosso programa, mas eu queria que nos desse assim, algumas dicas de como é que nós podemos tratar o nosso cabelo, por exemplo, um cabelo ondulado. Um cabelo ondulado. Um cabelo ondulado é um cabelo que tem uma ligeira ondulação, não é? Alguns podem ter na ponta alguma curvatura. E é um cabelo que deverá ser oleoso pelo seu tipo de couro cabeludo e, nomeadamente, vai precisar de maior número de lavagens. Então vamos encontrar um produto que faça uma lavagem de maneira equilibrada e certa. Depois temos os finalizadores. Depois depende muito de como gostam. Se gostam do cabelo volumoso, como eu uso, ou se gostam de um cabelo mais baixo, alguma ondulação mais discreta, digamos assim. E aí, nesse caso, devem usar uma mousse, uma gelatina, por exemplo, e caso queiram ele mais cabibaixo, para dar algum peso, porque tem a ver com o peso que a gente dá, com a quantidade de produtos, usar, por exemplo, um gel ou uma geleia para dar algum peso e alguma definição. Ok, e no cabelo cacheado? Um cabelo cacheado vai depender muito, porque o cabelo cacheado é um cabelo, entre aspas, que engana face ao couro cabeludo, porque nomeadamente ele pode ter o couro cabeludo oleoso, assim como um seco. Se ele apresenta um couro cabeludo seco, assim como acontece nas crespas, é usar um shampoo que faça uma limpeza um pouco mais forte, mais agressiva, e depois ter um shampoo que faça uma lavagem mais superficial, não tão agressiva para não deixar ele ainda mais ressecado. Então, um shampoo que na sua composição tenha óleos, é o foco. Depois na parte depois as máscaras de tratamento é igual para os 3 tipos de cabelo, tá bem? Depois tem a ver com a necessidade, se um cabelo estiver muito seco, com muito frizz, por exemplo, usar uma máscara de nutrição, se estiver muito quebradiço, muito elástico, usar reconstrução, se estiver opaco, usar uma hidratação. Depois a parte de finalização, assim como acontece nas crespas. Se for um fio que esteja mais ressecado, usar um creme, um finalizador sempre com óleo. É a nossa grande ajuda. Depois tem a ver com a densidade, a espessura do óleo, do creme, perdão. Ou seja, quanto mais espesso ele for, mais na sua presença, na sua composição vai ter óleos. Então mais fácil será para combater o frizz, por exemplo. Vamos ter sempre frizz, mas vamos amenizar a presença de frizz nos fios. Assim como o gel, também é bom ter sempre o óleo presente, porque também vai nos ajudar isso, vai nos ajudar a manter a nutrição e os lipídios presentes nos fios.
Depois a diferença de ter volume e definição tem muito a ver com a quantidade de produto que nós pomos. Se queremos um produto, uma finalização com mais volume, usamos sempre o nosso borrifador, que para nós cacheadas, crespas, cabelos naturais é o que mais nos ajuda. Porquê? Porque a presença de água vai nos ajudar a não usarmos muito produto, usamos o produto na quantidade certa para não ocorrer depois o acúmulo de produto e o desperdício também. Então, se queremos volume, finalizamos o cabelo mais molhado, né? Os fios mais molhados, e pomos menos quantidade de creme e gel. Isto é uma dica. Se queremos ele com menos volume, menos água, mas temos sempre a água lá para ajudar a diluir o produto. Menos água, pomos mais quantidade de produto e um bocadinho mais quantidade de gel. Isso é o truque. Depois tem a parte de secar, mas caso alguém depois precise de ajuda nessa área de finalizar os produtos que usar e tudo mais, podem sempre pedir-me ajuda na parte do Instagram, que eu dou consultorias online, ou então presencial também. E qual é o seu Insta? O meu Insta é Rita Terapeuta Capilar. E se quiserem ir pessoalmente ter consigo, aonde é que está a fazer o seu atendimento? Estou localizada em Tires, neste caso em Flamingos Reina, no Salão Cabeleireiro de Lubanos. É fácil de encontrar também. Boa. E assim, uma última dica aqui para os nossos telespectadores. Mesmo que não tenham nenhuma patologia, procurem sempre ajuda. É uma maneira de fazer uma prevenção. Não devemos só procurar ajuda somente quando estamos com algum problema, ou caspa, ou dermatite, ou assim. Porque o cabelo tem muito a ver, para nós, com a autoestima, mas é o que eu digo, o cabelo vai para além da autoestima, o nosso couro cabeludo vai para além da autoestima, tem a ver mesmo com saúde, nomeadamente saúde capilar. Então, neste caso, a minha frase, não é? Acaba por dizer que não vão somente quando estão com um problema bastante desenvolvido, mas sim numa maneira de prevenção. E cuidem-se, porque não há nada melhor que a gente cuidar de nós mesmos. Muito bem, muito bem. Obrigada, Rita, por ter estado aqui connosco nesta manhã, neste programa fantástico. E para si que está aí em casa, você disse, mas eu não consegui apanhar tudo o que a Rita falou. Não tem problema, porque ainda temos mais uns minutos até ao final do programa, mas você depois no final, na sua box, pode voltar atrás e ouvir tudo aquilo que a Rita falou aqui para nós. E muito mais que a Rita tem para falar connosco, você pode também ir ao Insta, marcar com ela e tratar do seu cabelo, o seu cabelo natural, o seu cabelo como você gosta e continuar assim, olha, maravilhoso como você é. É verdade, não é, Rita? É verdade, prontos. Porque os cabelos fazem-nos assim para nós estarmos lindos, maravilhosos e estarmos sempre bem. É sempre um gosto estar aí desse lado. Nós estivemos a falar acerca de terapia capilar. Conhecemos aqui a Rita, que é um gosto. E Rita, obrigada por ter estado aqui connosco. Contamos consigo num próximo programa, não é? Assim como você está sempre a evoluir, não é? Está sempre a evoluir nas coisas, não é? Então, quer dizer que nós vamos ter, se calhar, novos temas e novas coisas para falarmos acerca do cabelo, porque o cabelo também é um mundo, não é? Exato, é mesmo, sem dúvida. Obrigada, Rita, até uma próxima. Obrigada. E nós vamos estar a continuar o nosso programa, vamos estar agora à conversa com o Paulo Ricardo, ele que é violinista, e nós voltamos já. E nós já estamos aqui de volta para a nossa segunda parte, onde nós vamos estar à conversa com o Paulo Ricardo. E como nós gostamos muito de si, é verdade, nós gostamos assim de lhe dar assim uns miminhos, não é? Eu gosto de dar miminhos, acho que toda a gente merece miminhos. E hoje nós vamos estar à conversa com o Paulo, ele é violinista e ele vai-nos trazer assim um gostinho daquilo que ele faz. Gosta da ideia? Eu também gosto, não é? Vocês sabem que eu adoro estas coisas. Bom dia, Paulo. Bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigado, eu. Paulo, você vem do outro lado do rio, não é? Sim, sim. Vem daqui pertinho da gente, mas o Paulo vem de Angola. Certo. E esse gosto pelo violino nasceu como? O gosto pelo violino, bem dizer, vou ser realista. Foi por mostrar também aquilo que eu valia apenas, porque eu cresci na igreja, e aquilo foi como? Quando a gente estava na igreja, a gente aprendia música com os dirigentes e maestros da igreja. E aprendia música clássica, a solfejar, a ler as notas musicais. E acontecia aquelas cenas do gênero.
eu era aplicado, sempre fui aplicado, sempre me desenvolvi muito bem. Mas, entre parênteses, os dirigentes que estavam em frente sempre davam prioridade aos seus filhos, aqueles que estão mais próximos a eles. Então, como a igreja tinha vários jovens, o que é que acontecia? Vocês que sabiam ficavam afastados e os que não sabiam quase nada estavam sempre ali e tipo... eu disse para minha mãe, mas o que é que se passa? Eu sei, eu estou capacitado para ensinar ali também no coro, dirigir o coro, mas por que é que não me escolhem? E a mãe dizia, não, fique calmo, isso acontece, não liga muito, deixa para lá. E eu deixei para lá, mas como eu amava muito a música, comecei a aprender a tocar piano. Piano, bateria, instrumentos da igreja mesmo, começamos a ter a formação. Era a mesma coisa que acabei de explicar. Era sempre os mesmos. Tipo, eu gostava da música, amava a música, mas não tinha a oportunidade de mostrar aquilo que eu sabia fazer. Porque... Mas você tirou depois a sua formação em Cuba, de música clássica? Sim, tirei em Cuba. Tudo Boa. Começou, fui fazer um teste numa escola, um centro profissional de formação musical, isso em Angola, chama-se MAPES. E foi ali onde eu fui crescendo com a música. Fiz o teste, só admitiam alunos que já sabiam qualquer coisa sobre a música. Não que vinha assim do zero. E já sabia alguma coisa. Fiz o teste e eu passei pelo teste, comecei a estudar. E fui para tocar piano mesmo. Aprender a aperfeiçoar. Mas me olharam, os cubanos, eram professores cubanos. Olharam para mim, olharam minhas mãos. Você daria um bom violinista. Eu disse, violino? Oh, não gostava do violino no princípio, quando comecei a aprender. E... comecei a aprender o violino, era chato, cansativo, doía os braços, os dedos, tudo doía. Eu disse, pá, vou desistir. Mas agora, com o tempo, as coisas foram evoluindo, não é? Sim. E o Paulo toca em casamentos, não é? Sim, sim. Em serenatas. Portanto, se está a pensar em fazer uma serenata à sua esposa, à sua namorada, a quem você desejar fazer uma serenata, então o Paulo será a pessoa indicada. Portanto, faz serenatas, também faz... toco também em casamento, pedidos de noivado, jantares, house music, praticamente esses O violino acabou por fazer parte de si, não é? Sim, sim. Mas as suas irmãs também tocam... O que é que elas tocam, as suas irmãs? Diga-me lá. 2 das minhas irmãs tocam violino. Praticamente, uma toca viola de arco e outra violino. Viola de arco é bem semelhante ao violino, só que tem um som mais grave que o violino, que é mais agudo. E a outra toca violoncelo. E vocês, em Angola, costumavam tocar juntos? Sim, costumamos a tocar juntos. Agora não tocam porque elas estão lá em Angola, né? Embora elas continuem a tocar, não é? Um beijinho para as irmãs do Paulo, em Angola, mas depois aqui também você também gosta de tocar e de fazer, de expressar-se através da música, que é muito importante, não é? Para além disso, o Paulo é projetista. Portanto, o Paulo é projetista, não é? E depois também tem esta parte da música, não é? Que é muito importante e que é fundamental, onde o Paulo se consegue exprimir e consegue fazer coisas fantásticas. E eu tinha falado no Miminho. O que é que você traz para nós hoje, Paulo? Hoje eu trago um clássico angolano, muito conhecido. Chama-se Mushima, uma música da minha terra, que quando tenho a oportunidade de mostrar qualquer coisa que eu possa mostrar, a primeira música que eu escolhi é sempre essa, Mushima, porque representa Angola e me representa também. O resto tem várias músicas internacionais que eu conheço. Então vamos ouvir um pouquinho. Sim, pode ser.
muito bom, Paulo. É muito bonito. Uau, É muito obrigado. bonito. Gostou, não gostou? É verdade, nós gostamos assim de lhe dar assim uns miminhos, não é? Porque o violino é um instrumento poderoso, não é? Certo. É um instrumento muito bonito. O que é que o Paulo gosta de transmitir com a sua música? Alma, sentimentos. Gosto por intermédio da música ou do violino, tocar o coração de quem me assiste. É a maior satisfação que posso mudar o dia, posso alegrar o dia de uma pessoa simplesmente com um tocar que chega até o seu coração. Isso é muito importante, É. não é? E nos dias de hoje, onde nós vivemos tempos tão conturbados, não é? Com tanta instabilidade, não é? A música é uma coisa que nos traz estabilidade. É. Paulo, em relação aquilo que tem feito aqui em Portugal, não é? Já tocou em vários locais, não é? Já esteve em vários sítios. Pode-nos dizer alguns dos sítios onde já esteve? Já toquei em restaurantes daqui de Portugal, como também de outros países. Toquei em Marseille, França, toquei em Málaga, Marbella, toquei em Madrid, Espanha, né? Málaga. Sim. E toquei mais aonde? Guiné-Bissau, toquei em São Tomé, já viajei muito. Toquei em Japão, China, Itália, Cuba também e Portugal. Tenho tocado com restaurantes Marialma, restaurantes Marimba, vários outros que às vezes nem consigo me lembrar bem do nome. Só sei que tenho um contrato e vou lá tocar. Então, você gosta de transmitir a sua música pelo mundo inteiro, Sim. não é? Principalmente porque você faz muita parte, é a parte instrumental, não é? sim. E quando você faz a parte instrumental, seja aqui, seja na Itália, seja no Japão, ela toca as pessoas da mesma forma, não é? Sim. Independentemente da língua. Da língua. E o que é que acha sobre isso? Eu acho maravilhoso, acho espetacular. É a melhor satisfação receber um bom feedback de quem te assiste, de quem te aprecia. É o motivo que nos faz continuar a alegrar vários corações. E você gosta de ir por todo o mundo mostrar a sua música? Gosto. Quais são os sítios ou os palcos que ainda gostaria de vir a pisar? Ou que vai pisar? Eu gostaria muito de pisar o palco de Zenith, de Paris. E desde que tocar, ainda não toquei no Coliseu. Ainda. Gostaria de pisar também o Coliseu, sim. Coliseu. Tive várias oportunidades, mas tive sempre alguns contratempos e nunca deu certo. O Coliseu. Palco de Orquestra Filarmônica de Berlim. Amo, adoro. Gosta de tocar em conjunto? Gosto também. Toquei muito também em conjunto por causa da orquestra em Cuba. Sim, quando ganhei a minha formação, a minha bolsa, através da Escola de Música de Angola, fui para lá estudar música. E estudei música, lá terminei e voltei para Angola. E como é que é tocar com outros músicos, não é? Tocar com outro músico é uma coisa fantástica, porque você aprende, eu gosto mais de aprender, observar, aprender mais e mais. E por todo sítio onde eu tenho passado, só tenho ganhado mais experiência, porque tenho aprendido bastante com muitos bons músicos e isso fascina-me muito, deixa-me feliz. E quais são os palcos onde nós ainda vamos poder vê-lo? Nós estamos em outubro, não é? Sim. Nesta altura, mas já tem alguns locais onde nós já o podemos ir ver? Praticamente só tenho ainda casamentos agendados. Casamentos agendados até o mês de dezembro. Isso... Portanto, já tem a agenda um bocadinho, não é lotada, mas já bastante preenchida. Sim, preenchida. Não é? Se quiserem que o Paulo possa fazer isso, portanto, possa tocar no evento, não precisa ser só casamentos ou serenatas, num evento empresarial, por exemplo, num evento, com quanto tempo de antecedência é que o devem fazer? No máximo uma semana antes. No máximo uma semana antes podem fazer a marcação e... Se for cá, não é? Se for cá. Se for para fora.
for para fora, um mês antes, tem que avisar já. Que é para se poder preparar tudo Sim, para estar, não preparar é? tudo. Porque você também vai estar sempre atualizado, não é? Sim, Isso é muito importante para um músico. é muito importante. Tem que atualizar. Quando for shows, assim, meu, particular, tipo, eu faço sempre um flyer à parte, que é o meu, e as pessoas que me conhecem, que me seguem, podem ir lá ver também. E tenho que ter, no máximo, uma semana para me preparar, fazer aquilo. Yeah. Então, nós gostamos muito de estar consigo, partilhar a nossa manhã consigo, porque como você vê, nós trazemos sempre temas e convidados espetaculares, coisas fantásticas que eles fazem de coração e que nós vemos os resultados aqui, quando eles falam de coração cheio acerca dos projetos que lhes são muito queridos. E se tem um projeto e gostaria de vir ao nosso programa, também o pode fazer. Pode entrar em contato connosco através do nosso e-mail, através do nosso... da nossa mensagem privada no Facebook, mesmo através do nosso contacto telefónico. Não perca a oportunidade de estar aqui no nosso programa, nós temos todo o gosto. E como nós gostamos sempre de terminar assim, com a cereja no topo do bolo, Sim. não é? Então, o que é que acha de nós terminarmos assim, com aquela música espetacular que esteve aqui a tocar connosco há pouco? Pode ser. Pode ser? Sim. E para si que nos acompanhou e também que esteve connosco, nós tivemos na primeira parte, tivemos uma conversa bastante interessante com a Rita Pina, ela que é terapeuta capilar. Gostámos muito de ouvir a Rita a falar connosco, aprendemos coisas fantásticas e agora terminamos assim com a cereja no topo do bolo com o Paulo Ricardo, violinista. Estava difícil de sair, mas já saiu. Violinista. Paulo, se quiser entrar em contato consigo, suas redes sociais. No Instagram é Paulo Violinista 123 e no Facebook é Paulo Violinista. Sim. Ok, então se quiserem entrar em contato com o Paulo, já sabem como é que o poderão fazer. Nós queremos lhes desejar um resto de uma manhã espetacular. Contamos consigo com novos temas, novos convidados e a sua presença é sempre fundamental aí desse lado. E agora, para terminar, um miminho aqui do Paulo.